Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão. Ivan aqui falando. Bora bater um papo sobre o TEP11, o fundo de lajes da Telos. Saiu um fato relevante, né? Há um tempinho atrás, eu acabei não gravando, que estava esperando sair o relatório para gravar tudo junto. Até que acabei que me perdi um pouco, o relatório saiu no final do mês passado, hoje já é dia 4, né? Tô gravando aqui no sábado à noite. E assim, galera, até aproveitando para deixar um recadinho para vocês, né? Eu tô querendo fazer um bate-papo com vocês no domingo, né? Dar minhas caras aqui para falar um pouco do que aconteceu durante a semana. Tô pensando em algumas coisas para o canal, né? Eu tô querendo fazer algumas mudanças, diminuir a quantidade de fundos que a gente faz no acompanhamento mensal, porque assim, eu quero fazer esses vídeos de análise completa com mais frequência, quero trazer novos quadros para o canal também. E com esse tanto de fundo que está no acompanhamento mensal, acaba que não dá tempo, né? Então, assim, saiu o relatório no final do mês, até hoje eu não consegui gravar porque tinha outros relatórios que estavam mais atrasados ainda. E tem outros também que são prioridade 1, né? Ou esses fundos grandes, sai o relatório, a ideia é já fazer o vídeo e já soltar aí para vocês, né? Enfim, eu quero bater um papo com vocês, né? Para explicar tudo isso, tô bolando direitinho na cabeça e amanhã eu apareço para a gente bater um papo. Amanhã, domingo, né? Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui no TEP, o que rolou no mês, e vamos ver lá também o fato relevante que saiu, né? Primeiro, algumas informações do fundo de 2019, tem sua taxa de administração aí. Valor patrimonial do fundo 412 milhões, cota patrimonial 97,62, cota mercado fechou sexta-feira a 83,53, subiu 0,51. Se a gente pegar uma janelinha de um mês aí que os fundos andaram bem, ele subiu 5,92, bem diferente lá do JSRE, que caiu 3 e alguma coisinha, né? A gente acabou de gravar dele. Ah, não, caiu 1,5. Foi algum outro fundo que eu vi, não me lembro. Enfim, subiu um pouquinho, né? Caminhou bem, aí o TEP. E vamos dar uma olhadinha tudo que rolou aqui durante o mês. Então, essas informações já vimos. Toda a parte macro aqui em cima a gente pode pular. Aqui, em relação ao fundo, ele distribuiu aí 74 centavos por cota, o que dá um dividendo anualizado de 11,72 centavos. Ele completou 23 meses aí sem vacância. Isso aí é algo bem louvável para um fundo de laje, né? A gente vê que muitos fundos de laje estão com a vacância bem alta, o PVBI. Outros estavam com a vacância alta, mas foram diminuindo aos poucos. Por exemplo, o JSRE. E ele está aí há quase 2 anos com vacância zero, né? Em relação ao que rolou no mês, em agosto, né, foi aprovado na Assembleia o conflito de interesse para aquisição de algumas lajes ali do FL 1355. É 1355, é isso? Cadê? FL 1355, isso. Que estão locados para o BTG, né? O BTG é o administrador do fundo, então existe esse conflito de interesse, levou para a Assembleia, foi aprovado e eles fizeram a aquisição desse imóvel. Foi justamente isso que saiu o fato relevante. Então vamos dar uma olhadinha lá no fato relevante, depois a gente volta para cá. Vamos lá, o fato relevante tá aqui, aquisição, FL 1355. Então a aquisição foi realizada de forma parcelada, valor total da transação 21 milhões, sendo que dá 12 mil reais por metro quadrado, né? Os imóveis estão 100% locados para o BTG, né? Desse total aí, 60% é do TEP e 40% é do Telme, que é um outro fundo da Telos, né? É um multi-estratégia. Se eu não me engano, ele é para investidor qualificado. Eu até ia gravar um vídeo de análise completa sobre ele, mas por conta dessa travinha dele ser para investidor qualificado, eu acabei que deixei um pouco para trás. Não que eu deixei para trás, eu ainda quero gravar, mas assim, eu dei prioridade para outros fundos, mas ele está lá na lista, em algum momento eu vou gravar sobre ele. Sobre o pagamento, então, pagou aí logo de cara 6 milhões e 300 mil, sendo que do TEP foi 3 milhões e 800. Aí tem mais 2 milhões e 100 para pagar em 6 meses, tem aqui o valor do TEP. Mais 4 milhões e 200 em 12 meses, tem aqui o valor do TEP também. Mais 2 milhões e 100 daqui a 18 meses, tem o valor do TEP. E mais 6,3 milhões, sendo 3,780 do TEP.
né? Isso em 24 meses. Aí no total, o valor que o TEP vai pagar é 12 milhões, né? 60% do preço. O restante é do Telme. Então a gente vê algumas informações aqui, né, da aquisição, como que vai agregar. Então já vimos aqui o valor de aquisição total, 21 milhões, sendo que 12 milhões é do TEP. O cap rate de entrada, 11,92% ao ano, muito bom. A área locável vai aumentar aí em 1.000 metros quadrados. A distribuição, ele vai contribuir com 2 centavos por cota. O aluguel está alugado a R$ 124,00 o metro quadrado. Prazo dos contratos tem mais 2,4 anos aí de contrato. Participação no ativo aumenta um pouquinho, ele detinha 20% ali do FL 1355, vai passar a ter 25,74, né? E aqui ele deixa mais algumas informações, eu até achei bem interessante. Inclusive, eu falei sobre esse movimento aqui. Agora eu não lembro se foi no relatório do PVBI ou se foi do JSRE, mas eu falei que eu vi uma matéria hoje mais cedo informando sobre o preço do metro quadrado alugado ali na Faria Lima, né? Não só na Faria Lima, mas em outras regiões de São Paulo. E aí, por isso a gente entende essa vacância alta do PVBI, né? Enfim, ele traz aqui alguns números do mercado, né? Então, a primeira parte de vacância, tanto nas lajes A ou A+, e B, que no caso dele aqui é B, né? Então, a vacância no segundo trimestre de 25 está em 5,8% para essa categoria B e 10% para a categoria A. E aqui o preço médio, né, por metro quadrado na Faria Lima, das categorias A+, que é no caso do PVBI, né, AAA e AA, R$ 320. Na matéria que eu tinha visto estava 350. Aqui na A, 254 e na B, que é o dele, 167, sendo que ele comprou alugado a R$ 125,00 o metro quadrado. Então até ele deixa aqui, né? O objeto de aquisição está alocado por R$ 125,00 o metro quadrado, 25% abaixo do preço médio pedido na região, né? Só que aquilo, quando o TEP ele faz uma aquisição, ele sempre faz aquisição de um imóvel que precisa de um carinho ali, ele faz um retrofit e isso ele acaba destravando muito valor, porque ele pega um imóvel, não vou falar que está abandonado, mas que está precisando fazer algumas coisinhas, ele vai fazendo aquilo, com isso o valor dele sobe, ele consegue fazer reajustes ali um pouco acima do que normalmente se consegue na área e aí ele vai destravando valor com isso, né? E aqui nós vemos aqui onde está o imóvel, né? Inclusive a gente pensa, pelo menos eu vejo o seguinte, aqui ele colocou R$ 320,00 o metro quadrado na Faria Lima, mas assim, a região onde ficam os imóveis do PVBI não é bem Faria Lima, eles chamam como Nova Faria Lima, que é da Avenida Cidade Jardim para frente. Ele tá um pouquinho para trás aqui, ele é depois da Rebouças, né? Ele é quase na estação Faria Lima. Os prédios do PVBI tá bem para cá, assim, imagine que o mapa dá continuidade para cá, então ele tá bem aqui assim, sabe? Aqui, ó, a gente pode ver aqui. Esse mapa eu nem tinha visto. Então, cadê? Deixa eu só me localizar aqui. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Daqui para cá, os imóveis do PVBI, né? E pegar aqui um pouquinho de Vila Olímpia também. Esse ele já tá mais aqui. Então, assim, não pega a Nova Faria Lima mesmo, né? Enfim, continuando aqui, a gente vê como que vai ficar os indicadores do fundo depois dessa aquisição. Então, o prazo médio dos contratos diminui um pouquinho para 5,6 anos. A área aumenta um pouquinho aí, 39 mil metros quadrados. Vacância mantém zero, tá tudo alugado. Vacância financeira diminui um pouquinho. E inquilinos aumenta em mais um inquilino, né? E aqui temos os imóveis que ele tem, Edifício Passarelli e o Torre Sul, que já estão prontos para venda. Fujitsu, o FL 1355 e o GPA. E aqui ele teve uma mudança aí, né, no saldo que ele tem de caixa e na projeção de distribuição também dos dividendos. Então, antes o caixa ia até mais ou menos setembro de 27, a gente vai ver lá no relatório, e com essa aquisição ele vai ter que fazer alguns desembolsos, né? O caixa vai acabar antes, vai acabar em março de 27, e aqui nessa linha tracejada a gente vê o quanto que ele vai pagar, né, por conta dessa aquisição. E já nos rendimentos, estava previsto aos 74 centavos, então vai aumentar para 75 centavos, né? Porque vai ter 1 centavo de contribuição.
E a partir de março de 26, que era 1,30 que ele ia pagar, vai aumentar para 1,31 também, esse 1 centavo aqui do que essa nova aquisição vai gerar, né? Isso aqui é só informações do TEP. Do TEP não, da Telos. Então a gente pode voltar lá para o relatório, para dar uma olhadinha no acompanhamento que rolou durante o mês. E lá nessa parte que a gente viu, vocês vão ver que tá o que era antes, né? Então voltando aqui, em relação à gestão ativa, ele fala lá do Torriçu e do Passarelli, que passaram por melhorias relevantes nos últimos anos e encontram-se maturados para potenciais desinvestimentos. Então, assim, eu não duvido, é o segundo mês que ele vem falando sobre isso, né? Então, eu não duvidaria nada vir alguma venda aqui, né? A gestão permanece empenhada em agilizar a divulgação dos relatórios. No edifício Passarelli, gestão concluiu a negociação contratual de um inquilino que ocupa alguns conjuntos, né? Totalizando 1.000 metros quadrados. O contrato foi prorrogado até 2030, com valor reajustado de R$100 um metro quadrado, um aumento de 25% em relação ao valor anterior. Então, assim, esse aumento de 25% a gente percebe aqui, né, o quanto que ele vem destravando valores com essas melhorias que ele vai fazendo, né? Você fazer um reajuste com um aumento de 25% é algo muito grande, né? Recebimento retroativo, aí teve, né, o recebimento retroativo de valores referentes aos meses de junho, julho e agosto, totalizando aí R$13.000. Em relação a benfeitorias, está em conversas iniciais sobre a possível exploração do rooftop, o que pode agregar valor adicional ao ativo e a geração de receitas de áreas comuns. Lá no Torriçu, instalação de sistema de reconhecimento facial nas catracas já foi concluída. Isso acaba dando um upzinho a mais, né, no imóvel, é justamente isso que ele faz. E as tratativas com o inquilino, que ocupa 2 andares lá do teatro, seguem em andamento. No Fujitsu, o AVCB foi renovado durante esse mês, né? Foi finalizado também a escolha dos acabamentos para a modernização do lobby do edifício. Contratação da empresa responsável pelo retrofit foi realizada. E temos mais aqui as imagens do projeto, serão divulgados, né, conforme a evolução do cronograma. A gente vai ver como que vai ficar. Já no FL 1355, atualmente está passando por melhorias contínuas. Reforma do acesso por uma rua ali, né, com o objetivo de garantir acessibilidade ao imóvel por esse lado da via. Então ele está abrindo uma nova portaria, né? A gestão segue com levantamento técnico de estudo de viabilidade para fazer a expansão do ativo. E vamos ver. E no GPA continua o acompanhamento do reparo estrutural. Isso aqui já tem um bom tempo, né? Isso aqui até assusta um pouco. Os trabalhos seguem em andamento. Aqui na distribuição, então a gente viu, né? Lá no relatório, no fato relevante, ele fala de 75 centavos próximos, né? Esse mês ele pagou 74, normal. Dividendo anualizado de 11,72. A projeção, que antes era 74 centavos, passou para 75 centavos agora, por conta da aquisição. Aqui mudou também, então a barra mínima aqui era 70 centavos, depois da aquisição passou para 72. A barra superior continua em 78 centavos, né? Mas ele vai aumentar um centavinho. E aqui em março, que ele iria pagar 1,30, ele vai pagar 1,31. E aí seria março, abril, maio, junho e julho. Inclusive, teve uma mudança aqui de um mês para o outro, porque o que estava no mês passado, ele começaria a pagar 1,30 em fevereiro. Só que ela não iria até julho, iria até junho, né? A única diferença foi isso, continuou os 5 meses de 1,30, só que foi passado um mês para frente, não mudou muita coisa, né? Barra inferior 1,25 e superior 1,35. Se tiver venda de algum desses dois ativos que ele está informando que está para venda, pode ser que isso aqui até aumente. Quem sabe isso aqui não aumenta e a cota anda e finalmente eles conseguem fazer uma emissão aqui, né? Porque eles tentaram, né? A cota chegou bem próxima ali do patrimonial há um tempinho atrás, um ano atrás, talvez um pouquinho mais, só que acabou não chegando no patrimonial e o mercado como um todo caiu e ele acabou não conseguindo fazer essa emissão, mas seria ótimo o fundo fazer uma emissão para fazer a aquisição de novos imóveis. Aqui na DRE dele, a gente vê como que foi nesse mês, gerou 82 centavos de receita de locação, mais 6 centavos de receita financeira, gerou 88 no total, teve 20 centavos de despesa, sobrou 68 centavos, pagou aí 45, né? Foi 45? Não, 45 não,
74. Tô com PVBI na cabeça. Ainda tem um resultado aí de 50 centavos, um resultado acumulado. Composição do patrimônio, como que tá, né? Isso aqui, bom, ele tem algumas parcelas a pagar de aquisição. No próximo relatório, acredito que ele vai colocar sobre essa nova aquisição também. Então, isso aqui vai dar uma mudada. Fluxo projetado de caixa. Então, isso aqui mudou, iria até outubro de 27, com a aquisição lá, que a gente viu no relatório, no fato relevante, passou para março de 27, né? Março de 27, então diminuiu um pouquinho. Amortização da dívida não muda nada, né? E aqui, os imóveis dele, agora ele vai aumentar um pouco mais a participação aqui, vai para 25%. Aqui nós temos receita por setor de atividade dos inquilinos, receita por ativo, reajuste dos contratos, que está grande maioria aí em IPCA, vencimento, então em 2025 ainda tem 3%, nos próximos 2 anos tem bastante aí, ó, mais de 40% aí dos contratos vencendo, né? Mês de reajuste em agosto teve pouquinho, lá em outubro vai ter 10%, prazo médio dos contratos 5,6 anos, evolução da vacância financeira está em 1,7, caiu um pouquinho de um mês para o outro. Vacância física zerada aí vai fazer quase 2 anos, né? Aqui o passivo do fundo, então são 2 dívidas, IPCA mais 6, IPCA mais 8,17. Evolução de alavancagem do fundo está em 23,7%, mas por conta dessa aquisição vai aumentar um pouquinho. Cronograma de amortização vai dar uma mexidinha aqui também, né? Negociação aqui das cotas, então um número de cotistas de 25 mil cotistas. Opa, 25 não. São 29, na verdade, né? 29 mil cotistas. Volume médio diário negociado aqui de quase 400 mil. Rentabilidade do fundo. Aqui ele tem aqui o histórico de rendimento, né? Então tá pagando 74 centavos. Um comparativo com outros fundos imobiliários. Seria ótimo se ele colocasse aqui quais são os fundos, por exemplo, PVBI, JSRE, enfim, tudo PATC, tudo que tiver de fundo de laje aqui, ele colocar, né? Pra gente saber o que é o que. E aqui uma linha do tempo dele, um pouco da gestora. É isso, não tem mais o que falar não. O destaque aqui é essa aquisição, né? Vai impactar em mais 1 centavo aí de receita para o fundo. Tem a questão também do que eles jogaram um mês para frente, aquele pagamento de 1,31, né? Mas assim, no final das contas não mudou nada, ele vai continuar pagando os 6 meses, os 5 meses que ele se propôs. A única diferença é que ele não vai começar em fevereiro, como estava no relatório anterior, vai começar em março, e aí vai levar até um mês mais para frente. E é isso, vamos ficar de olho. Se surgir qualquer novidade, eu vou trazendo aqui para vocês. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram também, @FiraQuestão. E é isso, galera. Valeu, um abraço.